Fala pessoal, hoje o Caindo na Real não é com a Carol, é comigo. Olha que coisa boa, já estão cansados de olhar a cara dela, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma enquete que a gente fez na nossa página do Instagram sobre as principais dúvidas da redação da UERJ. Vem comigo. Galera, selecionei aqui algumas perguntinhas. Por quê? Foram muitas perguntas. A gente jogou, como eu disse, uma enquete já falei sobre isso, tá muito repetitivo. Não, você cortou. Eu Você cortei? cortou. Tá começando de novo? Você começou. Eu não falei da enquete? Não. Eu não falei da enquete? Não. Hoje a gente vai falar sobre uma enquete que a gente fez na nossa página do Instagram. Galerinha, a gente jogou uma enquete na nossa página do curso e foram muitas perguntas. Eu selecionei aquelas que se repetiram algumas vezes ou aquelas que realmente são mais pertinentes, porque realmente passa a ser uma particularidade, uma peculiaridade da UERJ. Por que desse Caindo na Real? Muita gente não sabe o que fazer na redação da UERJ. Muita gente não se prepara devidamente para a redação da UERJ. Então ficam muitas dúvidas, muito achismos, vou dizer aquilo, vou fazer aquilo outro, e o cara fica ali, ó, sem saber o que fazer. Então, selecionei algumas perguntinhas para a gente conseguir dar cabo dessas dúvidas principais que o pessoal tem. A primeira delas diz assim: Júlio, na UERJ, é bom basear os meus argumentos em algum capítulo do livro? Então, assim, a grande dor de cabeça ali que o pessoal tem é, já antecipando um pouquinho, onde usar o livro, como usar o livro, ou se eu preciso ser tão específico dentro de um capítulo de uma cena do livro. Cuidado! É óbvio que você precisa achar o entrelugar. Que sentido, Júlio? Não ser superficial demais para falar que 1984 é uma distopia, é um livro ficcional que conta a história de um mundo regido por um totalitarismo, mas também aprofundar um pouquinho, né? Falar de algumas características da obra, falar um pouquinho sobre, sei lá, falar da polícia do pensamento, falar do quarto 101, falar um pouquinho sobre as teletelas, os proletas, os tipos de ministério, enfim, dar uma informação a mais para poder provar que você leu o livro. Aí vai ficar redondo. Só cuidado para que você também não fique falando demais do livro, porque a sua redação, inclusive, isso também apareceu como pergunta. A sua redação não é uma resenha do livro. Você precisa achar esse meio termo entre não ficar superficial ou aprofundado demais, porque tem dois riscos. Ficar excessivamente expositivo. E segundo, que também apareceu como pergunta, marca de autoria, como é que eu faço? Se você fica muito pautado no livro, não usa o livro, por exemplo, como uma exemplificação, como um contraponto, como uma ideia para ratificar seu argumento, por exemplo, e você não aparece. O que é você aparecer? É você apresentar o seu ponto de vista do tema. Não se esqueça que a prova da UERJ, o tema da UERJ, é uma pergunta. Então você tem que se mostrar. A banca quer que você apresente o seu posicionamento crítico em relação àquilo que é proposto, tá? Então, cuidado com o menos e cuidado com o demais. Então, esse entrelugar é o ideal, é o que a banca espera. Vamos ver outra perguntinha. Outra pergunta, assim, que foi muito recorrente, foi em relação à conclusão. Como fazer uma boa conclusão? Gente, a prova da UERJ, diferentemente do Enem, tá? Ela é aquele modelo clássico de redação. Só um adendo, preste atenção numa coisa, porque as pessoas até ficam perguntando isso demais. Toda prova que não for Enem vai seguir exatamente essas mesmas características da UERJ. Júlio, vou fazer o FUVEST, a estrutura é a mesma. Júlio, vou fazer o Unifesp, a estrutura é a mesma. Vou fazer o UERJ, a estrutura é a mesma. Qual é a estrutura? Dissertação argumentativa clássica. E a conclusão? A conclusão é o grande problema ou a grande recorrência de erro na UERJ.
Conclusão, retomou tese, paráfrase do desenvolvimento, um desenvolvimento 2, se você fizer, por exemplo, um desenvolvimento 3, coloca seu posicionamento crítico e faz uma finalização. Na nossa página do YouTube, no Foco na UERJ, eu fiz algumas aulas em que eu mostrei como fazer uma conclusão da UERJ, mostrei alguns exemplos de redação 20 dos nossos ex-alunos que estão lá, que tiraram 20 e que, obviamente, fizeram uma conclusão perfeita. Então, para você que está com essa dúvida de como fazer uma conclusão ou de como é a conclusão da UERJ, confere lá, tecnicamente, eu esmiucei essa parte da redação para poder te dar uma grande ajuda. Tá? Próxima perguntinha. Muita citação na redação pode comprometer a nota? Não é comprometer. Muita citação torna o seu texto um pouco expositivo e, além de um pouquinho expositivo, a excessiva citação faz com que você não apareça tanto. Então, assim, as marcas de autoria, o seu posicionamento ficam sempre embasados em citações. Para que serve a citação? Para que serve um argumento de autoridade? O nome já diz, para validar o seu argumento, para validar aquilo que você pensa do tema. Isso que realmente é o desejado pela banca. Então, cuidado com essa citação excessiva. É muito peculiar, por exemplo, já também antecipando uma perguntinha aqui, qual é, muita gente perguntou qual era a diferença básica entre Enem e UERJ. O Enem gosta de uma interdisciplinaridade, gosta de uma boa contextualização de introdução, gosta de bons desenvolvimentos e bons desenvolvimentos articulados a algumas áreas, seja de forma interdisciplinar e até intertextual. A UERJ não tem obrigatoriedade com interdisciplinaridade. A partir do momento que você enche sua redação com muitas citações, com muita interdisciplinaridade e dependendo de qual interdisciplinaridade você vai usar, por exemplo, vou tacar um Hobbes, vou tacar um Bauman, vou tacar um Locke, muitas das vezes esses autores estão muito mais banalizados e a abordagem que esses autores fazem são muito mais próximas do Enem do que da UERJ. Então, quando você coloca um autor como esse, às vezes, no automático, você tem muita dificuldade em dissociar, a pegada que a UERJ quer para a pegada do Enem, por exemplo, problematizando demais. Lembrando que você não tem uma proposta de intervenção na UERJ. A conclusão é a síntese, é a clássica. Então é muito importante você ter uma escolha argumentativa equilibrada, em que você se mostre, mas que esse excesso de citação, esse excesso de interdisciplinaridades e intertextualidades, que são elementos muito característicos do Enem, possam te prejudicar na redação da UERJ. Redação da UERJ, apareça. Mostre seu posicionamento crítico. Use sim o livro. Onde? Outra perguntinha foi sobre isso. Na contextualização, no desenvolvimento, não existe para a banca um lugar específico para a utilização do livro, ok? Mas, conselho meu, atrela isso no seu desenvolvimento, ao seu posicionamento em relação ao tema. Vai estar muito mais bem articulado, tecnicamente aprofundado, você vai se dar bem. Não à toa, seguindo esse conselho, muita gente vem gabaritando a UERJ nesses últimos anos. Muitos alunos nossos conseguiram essa nota máxima. Então, funciona, tá certo? Essas foram as seleções das principais dúvidas da galera em relação ao UERJ. Qualquer outro tipo de dúvida um pouco mais abrangente, eu te convido de novo a assistir lá na nossa página no YouTube, o Foco na UERJ. Lá eu falo sobre introdução, eu falo sobre interdisciplinaridade, eu falo sobre desenvolvimento, eu falo sobre conclusão, eu falo sobre 1984 e eu ensino como usar o livro na redação. Então, assim, são vídeos curtos e que vão te dar muita luz em como se dá bem na UERJ. Esse foi o nosso Cliente da Real. Bem melhor que da Carol, né? Fala sério. Valeu, gente. Até mais.